Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Sim. Então vamos lá. Então, hoje a nossa aula, a nossa partilha vai ser sobre a ciclicidade feminina, para a gente libertar o poder dos nossos ciclos, né? Então, como eu trouxe para vocês lá no início, a gente vive num momento de distanciamento, né, dessa energia feminina, em que muitas mulheres estão esgotadas, né? Muitas mulheres estão seguindo os padrões sociais que nos foram impostos e que vem de uma sociedade que está linearizada, né, masculinizada. E quando a gente for falar aqui, né, do masculino, do feminino, a gente não está trazendo sobre o que homens precisam ser, o que mulheres precisam ser, e sim sobre energias primordiais que estão presentes tanto em homens quanto em mulheres. Mas o meu trabalho aqui é com o feminino, né, com esse grupo de mulheres, então a gente vai falar mais dos padrões que estão ali acontecendo com o feminino que por seguir, né, esse padrão social muitas vezes linear, que coloca a gente para um lugar de esgotamento, um lugar de extrema produtividade, a gente muitas vezes se desconecta, né, do nosso feminino, que é esse lugar de descansar, que é esse lugar de voltar para dentro, que é esse lugar de sentir e de honrar os nossos ciclos, como também a gente vai trazer aqui para vocês conhecerem, né, o ciclo de vocês. Então, como vocês disseram, o conhecimento do ciclo menstrual, né, das fases da lua, tudo isso traz um poder muito grande para a mulher, porque o homem não possui isso, né? Não possui esse ciclo hormonal, essa queda e essa baixa hormonal. O homem todos os dias ele levanta com a testosterona lá em cima e depois no final do dia, né, a testosterona vai diminuindo e todos os dias esse mesmo padrão. Então é linear, né, num corpo masculino. Já as mulheres estão sofrendo altas e baixas hormonais e com isso a gente tem muito poder, porque a gente consegue transitar entre diversos arquétipos e se a gente souber transitar entre esses arquétipos, a gente tiver esse conhecimento do seu ciclo, a gente não chega nesse lugar aqui, né, de esgotamento, que é uma mulher que está distanciada desse poder feminino e que busca seguir a linearidade, né, de uma energia masculina. E isso adoece a mulher, né? Então, muitas mulheres estão distanciadas porque é o que a gente ouve falar desde pequenas, né? O que a gente deve ser, o que a gente deve atingir, o sucesso, os resultados externos, então sempre voltada para fora. E quando a gente se volta para dentro, a gente realmente resgata esse poder e a nossa saúde que está muito alinhada com a nossa energia feminina e também com o nosso poder de ciclicidade, de conhecer os nossos ciclos lunares e honrar eles, né? Que costuma ser o mais desafiador, porque muitas vezes a gente vai ter que ir de desencontro, né, de todo um padrão social, desencontro de muitas crenças ancestrais, para poder honrar isso e entender que sim, eu posso ser aquilo que eu quiser, né? Eu posso ter o meu sucesso respeitando, né, os meus ciclos, respeitando o meu corpo, me conhecendo. Então aqui a gente vai falar sobre esse retorno para nossa energia feminina. Então para todas as mulheres que estão sentindo que por algum motivo estão distanciadas do seu ciclo, por algum motivo estão nesse lugar de esgotamento, por algum motivo estão com esse excesso de energia masculina, né? A gente vai fazer esse retorno para o feminino, porque o feminino vai ser uma energia que vai nos colocar de volta para dentro, para o nosso autoconhecimento e vai despertar primeiro, né? São duas partes desse retorno. Primeiro, o despertar da nossa energia feminina e depois, né, numa segunda parte, a gente vai entender então a parte física mesmo, né, do nosso corpo, dos hormônios, das fases da lua. Mas antes disso, compreender também o sutil, né, o sutil que está na nossa energia feminina. E aqui eu trago uma lei, né, das 7 leis herméticas. Uma das leis é do princípio do gênero, né? Aqui, assim, é um estudo super aprofundado que eu posso também encaminhar. Tem uma aula, assim, de mais de uma hora. Vocês devem conhecer a Helena Galvão, que ela faz um estudo super aprofundado das leis herméticas. Mas eu quis trazer, assim, como base de tudo para vocês compreenderem que quando a gente falar aqui de energia feminina, a gente está falando de um princípio primordial que está presente em tudo,
né? Está presente desde a nossa criação, desde o átomo, né? Dos elétrons, dos prótons, desde a criação do ser humano, né? Quando a gente une o óvulo com o espermatozoide, o óvulo sendo esse princípio feminino, o espermatozoide esse princípio masculino. Então, não é sobre gênero, né? Não é sobre homens e mulheres, e sim sobre um princípio que permeia toda a criação. E que sem feminino e sem masculino, nada existe, né? Não existe a criação. Então, nessa lei do gênero, do Kybalion, ele diz que o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e feminino. E o gênero se manifesta em todos os planos da criação. Então, para existir vida, precisa existir feminino e precisa existir a união com esse masculino. Senão a gente não possui vida, né? Então, compreender o feminino dentro de nós é compreender o feminino também em todo o princípio da criação. Dentro de uma flor, né? Dentro de todos os padrões da natureza, quando a gente planta uma árvore, da semente. Então, começa lá no princípio de tudo. Então, quando a gente se conecta com esse feminino, a gente começa também a se conectar com todo esse nosso poder de criação também, esse poder de gestar, de criar vida, que tá para muito além de fertilidade, de filhos, né? Tá realmente permeando os nossos projetos, né? Uma mulher que quer colocar um projeto dela no mundo, ela precisa estar conectada também com o seu feminino, né? Não tem como a gente colocar projetos apenas numa energia masculina, ou seja, apenas olhando para aquilo que a gente tem que fazer, para o checklist, e a gente está nesse lugar de esgotamento, a gente precisa realmente estar na nossa abundância do nosso feminino, dar espaço para acontecer, entender que uma vida leva tempo, né? Que o princípio da criação ele leva tempo e todas essas sementes precisam ser plantadas e germinadas para que um projeto novo cresça, para que um bebê seja gerado. Então, é o princípio da criação de tudo, né? Então, começa nessa base. E aqui do básico, né? Entendendo que isso, então, é o princípio de tudo. O feminino ele vai estar presente na luz da lua, ele vai estar presente na noite, né, na escuridão, no olhar para dentro. Então, quando a gente se volta para o externo e para o profissional, a gente olha para fora, né? A gente está falando de masculino. Agora, quando a gente fecha os olhos, olha para dentro, trabalha o nosso autoconhecimento, tudo isso já fala do nosso feminino. E o feminino trabalha muito o coração, o sentir, e fala da nossa ciclicidade, né? Então, tudo que é cíclico, que não é linear, não é contínuo, é feminino, assim como a lua, né? A lua tem as suas fases e por isso que a gente traz essa correlação até da lua com o nosso ciclo menstrual, com o nosso ciclo menstrual, ele é a nossa lunação interna, né? Então, até tem essa diferença de tratar o nosso ciclo menstrual, a gente fala, hoje em dia eu não falo, minha menstruação veio, eu falo lunei, né, que a gente vai mudando algumas palavras para estar cada vez mais conectadas com esses ciclos naturais da Terra. Então, uma mulher luna, né, uma mulher cria vida. Então, todo mês a gente está passando por esse ciclo lunar feminino dentro de nós e através de nós. Já o masculino é a luz do sol. Então, é o nosso sucesso profissional, é aquela nossa missão de vida que a gente vem aqui ancorar perante a sociedade, perante as outras pessoas, e fala também da linearidade. Então, tudo que é linear, a produção, os resultados externos, tudo isso está falando de uma energia masculina que a gente precisa também nutrir dentro de nós. Então, é a nossa mente racional, né? O feminino ele vai falar muito mais do sentir, também das nossas relações amorosas. É a luz do dia, já o masculino vai falar mais dessa relação profissional, do racional. Então a gente percebe que para a vida estar equilibrada, a gente tem que estar equilibrada nesses dois princípios, né? E eu vou trazer para vocês também, para vocês verem na vida de vocês, né? Será que eu tô mais no meu feminino hoje? Será que eu tô mais no meu masculino? Qual que eu tô precisando trabalhar para poder equilibrar isso? Antes da gente entrar na parte realmente do nosso ciclo lunar, né, interno, das fases da Lua. Então, aqui, até antes de partilhar, até queria ouvir também um pouco de vocês, né? Como eu trouxe, existe esse feminino integrado, então, que é essa deusa que eu vou trazer para vocês, que é essa mulher que tem feminino e masculino integrados dentro de si. E em fases da nossa vida, quando a gente precisa de cura e é uma cura eterna, né? A gente passa por períodos em que a gente está com excesso de masculino e períodos que a gente está com excesso de feminino.
E eu queria saber de vocês, o que que vocês acham que pode ser uma mulher com excesso de masculino, como que pode ser as características da vida dela, né? Algo que pode estar agravando ela por ter um excesso de masculino na vida dela. E o que que pode ser uma mulher com excesso de feminino, que está distanciada do masculino dela? O que que vocês acham? Acho que para remeter ao primeiro slide que você tinha colocado desse esgotamento, né? Hoje em dia está todo mundo precisando trabalhar muito, trabalhar dobrado, ter dois, três empregos para se manter, para manter a família, para atrás de sucesso e tudo isso. Acho que e o próprio formato das jornadas de trabalho, elas são extremamente masculino, né? Porque é todos os dias, de segunda a sexta, não faça sol, faça chuva, não, você tem que estar lá, é linear, né? E a gente tem que seguir aquilo, independente do que está acontecendo por dentro. E, então, uma mulher que está bem identificada com ir correr atrás das coisas, fazer um negócio funcionar, como a Alana estava falando, se posicionando, tomando decisões, tomando a frente de tudo, acho que tem a ver mais com o masculino. E o excesso de feminino, eu acho que, para mim, ele ressoa como uma certa submissão, né? Assim, quando você está só meio que provendo para os outros, de repente, né, mulheres com filhos, de repente mulheres que não, ah, que são mães em tempo integral, que estão lá para servir a família, os filhos, né? Estão lá para atender as necessidades dos outros, de repente, talvez ah, é o que ressoa para mim, não necessariamente seja, mas eu vejo que uma mulher que é mais voltada para a carreira, ela está mais no masculino, uma mulher que está mais voltada a cuidar dos outros, ela está mais voltada para o feminino. Acho que é algo assim. Faz muito sentido, porque acho que está bem alinhado. E reconhecer também os nossos ciclos de vida, né? Então, essa mulher, por exemplo, que está no lugar de nutrir a família, de se doar por completo, ela está nesse ciclo de vida, mas em algum momento parte dela vai sentir uma necessidade, né, de ter ou algum ancoramento profissional ou tá trabalhando em algo em que ela sinta que está contribuindo socialmente. Então vai ser muito alinhado para essa mulher tentar trazer um pouquinho do profissional ali dela, ou tentar trazer algum projeto que ela sinta que está contribuindo socialmente também. E já uma mulher que está muito, né, voltada para a carreira, não quer saber de relacionamentos, né, tá numa energia mais rígida. É muito interessante que ela traga um pouco desse feminino também, né, e esteja presente com mulheres, esteja frequentando círculos de mulheres, esteja nutrindo também as suas relações. Então vai ser uma dança mesmo cósmica para que a gente tenha equilíbrio na nossa vida e saúde, principalmente. Essa mulher muito no feminino, ela pode se sentir muito sem poder pessoal, às vezes depender de outros homens, né? Buscar esse masculino do lado de fora, sem compreender que ela tem essa força dentro dela também. E já a mulher que tá muito no masculino é realmente aquela mulher que quer dar conta de tudo, né? Que é a guerreira, né? Que tá nesse. Não, não precisa ninguém me ajudar, eu dou conta e tá esgotada ali. E aprender, até teve uma de vocês, não lembro se foi a Alana que comentou, né? De esse espaço para receber ajuda, de tá tudo bem, eu posso ser cuidada. Então, esse lugar de saber receber é muito do feminino. Receber, assim, ajuda, então se abrir para ser mais receptiva. Então, aqui é interessante vocês fazerem então essa reflexão da vida de vocês, né? Onde que eu tô nesse meu momento de vida e o que que eu posso integrar mais para estar me sentindo íntegra, né? Porque se tiver faltando qualquer uma dessas energias na nossa vida, a gente não vai estar se sentindo íntegra, vai realmente uma parte de nós vai estar faltando e a gente vai estar trazendo isso muito numa projeção para o externo. Então, ou
se sentir que você depende muito de homens, que você não consegue fazer as coisas, ou sentir então que você tem que dar conta de tudo sozinha e não consegue, sabe, relaxar e sentir, e expressar suas emoções e se permitir também relacionar. Então é um processo de cura muito profunda, né, que a gente passa por vários períodos de vida para que a gente esteja realmente na nossa energia íntegra, que é o que eu chamo de energia da deusa, né? O que eu chamo dessa mulher deusa, que é a mulher que possui feminino e masculino muito bem ancorados dentro de si. Mas alguém sente de compartilhar aqui? Eu. Eu estava pensando aqui, né? Eu acho não, né? A gente vive numa sociedade muito machista e eu acho que a gente acaba sendo quase que obrigada a ter o masculino meio desequilibrado. A gente, não sei, tipo, pelo menos na minha realidade, assim, quando a gente trabalha com produtividade, com precisar, o que a Pri falou, precisar também pôr dinheiro em casa, precisar competir com homens no ambiente de trabalho. E hoje em dia, eu acho que a maior parte do ambiente é quem faz mais, quem produz mais, é quem se destaca, senão você é passado por cima, enfim. Então, eu acho que a gente está numa sociedade que meio que obriga a gente, e aí uma coisa também que me veio, a mulher que ela tem o masculino desequilibrado, que é a guerreira, a que trabalha que nem uma louca, não sei o quê, ela é vista como uma mulher, nossa, ela é mó foda, ela é mó bem sucedida, nossa, ela trampa, ela cuida do filho, ela faz não sei o quê. Se você vê uma mulher com um feminino desequilibrado, com muito feminino, ela é mal vista. Ela é, nossa, ela é mal folgada, ela não faz nada. Ou, nossa, ela só cuida dos filhos, ela não ajuda em casa, ela não trabalha. Então, eu acho que a gente já nasce na obrigação desse desequilíbrio, sabe? É como se fosse uma coisa meio automática. E aí a gente é engolido por isso, e eu acho que essa necessidade dessa constância e desse equilíbrio, porque você não vê homem querendo, eu vou equilibrar o meu feminino. Alguns sim, e deveriam, mas é muito mais comum você ver a mulher querendo esse equilíbrio porque tem excesso de masculino do que o homem buscando porque tem excesso de feminino, né? Tipo, não sei. E só para complementar, Alana, parece que assim, as qualidades do masculino são muito mais valorizadas do que as qualidades do feminino. Super, A gente super. é orientado para ir para o masculino. As qualidades do feminino é coisa de mulherzinha, é coisa de gente Exato, dramática. dramática. É muito louco, E né? assim, né, meninas, eu também quero compartilhar aqui, né, uma coisa também que foi você, Pri, que levantou, que eu acho realmente que acontece, que é aquela mulher, né, que se dedica à família, né, se dedica aos filhos, ela tá lá no feminino, mas olha só a cilada, eu falo por experiência própria, né, você realmente está no seu feminino, mas você não para. É como se você tivesse, de repente, você puf, entra na mesma, na mesma direção, entendeu? Como se você estivesse trabalhando fora, porque você não para, entendeu? Você não para, então você acha realmente que não está fazendo o suficiente, entendeu? É aquelas minhocas, sabe? Ah, você não tá fazendo o suficiente, é melhor você trabalhar. Então você vai lá e você trabalha. Entendeu? Você acha alguma coisa, você tem que dar conta de tudo, é isso mesmo. É a mãe, entendeu? A mãe maravilha. Aí pronto, aí já idolatra outra cilada, né? É a mãe inatingível, perfeita e não uma mulher comum, sabe? Que a gente precisa começar a olhar para a mãe como uma mulher comum também, né? Os homens, nós mulheres, entendeu? A gente precisa, mas tem muito, né? Tem muito. É um assunto que a gente realmente, né? Não para, porque é muita. Tem disfunções aí, tanto, né, da parte do feminino quanto do masculino, né? Então é realmente, né, encontrar esse ponto, né, como você disse, Érica, né, do poder da deusa,
né? E na gente, né? E aceitar essa ciclicidade, aceitar nossas facetas, é um desafio, né? Nesse mundo que a gente está inserido, mas que sim, né? Se a gente fizer nosso trabalho interno, a gente sabe para onde voltar, né? Eu acho que às vezes, né, achar que vai ficar nisso sempre, às vezes não, né? Mas a gente sabe para onde voltar. Então, isso, por exemplo, é para onde sempre eu procuro. E quando eu não consigo, eu peço ajuda também. São muitas camadas de cura, né, mulheres? E é realmente um descondicionamento, né? Porque como eu trouxe ali, realmente a sociedade hoje ela tá com uma energia masculina exacerbada, né? O planeta mesmo tá passando por esse retorno, né, para que o feminino ascenda cada vez mais. Então, é natural, né, que aquilo que está fora também reverbere dentro da gente. Então, por isso a gente precisa passar por um processo muito profundo de descondicionamento, de cura. Como a Michelle falou, às vezes você sai do mundo corporativo, mas dentro de casa você ainda tá naquela energia, né? Eu venho de um processo em que eu trabalhei, né, para o mundo corporativo, né, nesse ciclo linear, né, de ter que trabalhar das 8 às 18, de viajar, de me doar completamente para uma empresa. E eu saí, mas levei anos para descondicionar isso dentro de mim e da minha empresa, né? Senão a gente vai lá e repete, né, aquilo, né? E se a gente não faz esse descondicionamento para nossa ciclicidade, até na nossa empresa, né, dentro do nosso, para as mulheres que empreendem, a gente repete esse ciclo, né? Então, por mais que a gente não tenha mais os chefes, não tenha mais aquele mundo corporativo, aquela realidade está muito dentro de nós ainda. Então, por isso, esse processo de cura, de descondicionar para que você honre muito esse seu feminino, até que isso seja natural, e isso é um processo que realmente leva anos, né, de cura, até que seja natural para você realmente estar fluindo nos seus ciclos, né? E claro, somos humanas, a gente nunca vai ser a deusa, né? A gente mira na deusa, né? Que é a divindade, que é o arquétipo primordial, mas no nosso dia a dia a gente vai estar hora, né? Pendendo para um ciclo, hora pendendo para o outro, mas sempre tendo esse arquétipo como sendo primordial, né? Essa integração, né, de ambas as energias. E aqui eu trouxe até a jornada da mulher, né? Tem até um livro muito interessante que é a Jornada da Heroína, né? Porque é muito conhecida a Jornada do Herói, e tem esse livro também, né, que uma mulher escreveu a Jornada da Heroína e os ciclos que a mulher passa transitando entre essa energia mais feminina e mais masculina na vida dela. Então, aqui são duas mulheres comuns e duas deusas, né, que são arquétipos primordiais que a gente mira, e são fases da nossa vida. Então, a mulher que tá, né, com esse excesso de masculino, tá surtada, tá nessa mulher guerreira, né, e tá se sentindo frustrada, e pode ter esses sintomas, né, de muita TPM, muita raiva, né, uma rigidez excessiva, não conseguir receber ajuda do lado de fora. E quando ela passa por esse processo de cura do feminino dela, ela entra nesse arquétipo de feminino lunar, que a gente chama. Então, não necessariamente o ciclo vai ser nessa ordem, né? Mas existem dois arquétipos aqui que eu quero passar para vocês, né? Que existe o feminino lunar e o feminino solar, e ambas são deusas que a gente pode honrar. Então, aqui uma deusa, né, é Afrodite. Então, Afrodite, diversas outras deusas, se vocês gostarem desse estudo também, de estudar as mitologias das deusas, você vai perceber que algumas deusas, elas são lunares. Então, são deusas que honram realmente o feminino lunar, são Afrodite, por exemplo, vai trazer muitos processos de relacionamentos amorosos, de conexão com o amor. Então, quando a mulher retorna para o feminino, ela vai para essa deusa lunar. E pode ser, né, que nesse processo ela depois se encontre num excesso de feminino, né? Que aí é o que a gente está transitando, né? Hora na nossa vida a gente tá com esse excesso de masculino, hora com excesso de feminino. E aí acaba se tornando uma mulher, às vezes, dependente, uma mulher que não consegue focar no seu trabalho, não consegue ser independente financeiramente, muito carente do masculino externo, uma mulher que está mais na menina, né, num arquétipo da menina, e não consegue ter essa força de fazer acontecer, de ter resultados no seu trabalho. E aí a gente volta para essa mulher trabalhar também o masculino dela, que são as deusas solares,
né? Como Ísis aqui, muito Cleópatra tinha muito dessa energia, né? Que era uma sacerdotisa de Ísis. Aqui é um pouco do estudo que eu faço com as deusas, né? Com o arquétipo de cada uma das deusas, em que a gente trabalha, né, essas energias, esses arquétipos primordiais, de acordo com aquilo que a mulher está precisando trabalhar em si. Então, a mulher que está muito no feminino, trabalhar uma deusa solar é maravilhoso, né? Porque essa deusa solar vai trazer mais energia de ação. E são dois arquétipos do feminino, né? São duas mulheres, duas deusas, né? Então, aquele foco, aquela energia primordial, aquela cura que a gente quer receber, a gente mira nesse arquétipo, que é essa deusa, que seria um feminino ideal, digamos assim, que nós, mulheres comuns, nunca vamos atingir em sua perfeição, mas trabalhar com esses femininos ideais traz cura dentro de nós. Então, você pode trabalhar também com essas deusas para curar a si mesma. Então, se você perceber que você está com um excesso de energia masculina, você pode trazer uma deusa lunar para sua vida e receber mais dessa sua ciclicidade, mais de honrar os ciclos da lua, mais de trabalhar suas relações amorosas. E se você tá muito numa mulher que tá com excesso de feminino, você pode trazer uma deusa solar e trabalhar o seu profissional e trabalhar também essa energia de liderança. Tudo isso é feminino solar. E claro, a gente pode também trabalhar com as duas juntas para equilibrar ambas as energias. Então é uma medicina assim que eu amo e honro muito. E é um estudo super aprofundado que a gente faz também para auxiliar nessa cura do feminino através da energia das deusas. Érica, eu quero aproveitar para complementar aquilo que você falou, porque é super real que você tinha mencionado, né? Que você trabalhava no mundo corporativo e continuou com aquele ritmo frenético, e eu sinto a mesma coisa. Durante 10 anos eu trabalhei, eu sou da área administrativa há 10 anos, e todas as empresas anteriores que eu trabalhei era sempre assim, na base da pressão, metas, e muito, muito agitada. E hoje em dia, graças a Deus, eu estou num emprego bem melhor, que não tem nada se comparado com isso. Mas eu me cobro por causa de tudo aquilo que eu já vivi. Então, assim, eu ainda não consegui me desvincular daquilo que eu já vivi. Eu não tenho mais daquela pressão que eu tinha antes no meu outro serviço, mas eu mesma me saboto, me cobro daquilo tudo que aconteceu, porque eu não consegui me desvincular de tudo aquilo que já passou. Perfeito. É realmente por isso que é um descondicionamento, é uma cura, né? E tem várias medicinas, tem essas das deusas, tem o cacau cerimonial, que algumas de vocês devem conhecer. Tudo isso vai ajudando a gente a voltar para esse nosso feminino. E com relação às deusas, vocês já ouviram trabalhar, já trabalharam com elas algumas vezes, tem essa ressonância? Eu já, mas eu achei muito interessante, né, esse ciclo que você fez, né, da mulher que está muito no masculino ir para Afrodite e depois, né, aí cai no feminino e depois para ir para o arquétipo de Cleópatra. Mas eu queria saber assim o que que seria, como que a gente na prática, né, como que a gente pode, né, identificar se tem algum tipo de pergunta que a gente possa fazer para a gente mesma, né, e depois, assim, um guia prático, né, uma solução. Talvez se eu fizer isso, vai me ajudar. Com relação às deusas, começar assim um estudo da mitologia, então você pode, por exemplo, escolher, porque assim são diversas panteões, né? Então você pode escolher, por exemplo, as deusas gregas para estudar. E naturalmente a gente vai se reconhecer com alguma delas, que é o que eu chamo dos nossos arquétipos primordiais, né? Então, tem Uhum, um vídeo que eu postei no meu YouTube, depois eu posso mandar o link para vocês, né? Sempre me vi na Afrodite e na Ártemis. E até que teve um ponto que eu queria muito trazer mais o racional para minha vida, então eu comecei a trazer Atena. Então você começa a estudar a mitologia dessas deusas e trabalhar uhum, elas, e aí pode ser tanto de uma maneira assim, eu sim, sou muito conectada com elas através do espiritual mesmo, então eu gosto de acender uma vela, de fazer uma oferenda, né, de conectar com aqueles simbolismos daquela deusa,
Ou você também pode fazer meditações de ativação, né? Conectar com aquela imagem, né? Ter aquela imagem no seu celular ou no seu altar e trazendo aquela energia. Mas assim, é um processo que eu faço de uma forma terapêutica mesmo, acompanho as mulheres, porque Uhum. traz muito processo, assim, não é brincadeira o que elas transformam na nossa vida. Então, eu Não, recomendo muito que seja acompanhado no processo terapêutico, porque vem muita coisa assim para ser trabalhada. são os arquétipos, né, Erika? E assim, acaba realmente mexendo com a gente, né, de uma maneira muito profunda, né? Muda a vida Uhum. completamente. Para mulheres assim que querem também mudar de ciclo de vida, você realmente fazer um trabalho sério, né, com alguma dessas deusas, é assim, é transformação completa de vida. Então, é por isso que é um trabalho realmente que é interessante fazer um estudo aprofundado com acompanhamento, porque é uma cura muito profunda, assim. E aqui eu trouxe para vocês um pouco da minha história de vida, que eu acredito muito, né, quando a gente compartilha um pouco da nossa história, a gente se cura, né, ouve umas às outras, mas como a gente está com o horário um pouco apertado, não vou conseguir aprofundar muito, mas eu percebi esse ciclo também, além dos estudos, né, com esse livro que eu comentei para vocês, observando também as minhas fases de vida e vocês, né, deixo aqui esse exercício também para vocês fazerem depois da nossa aula, fazer isso com relação à história de vocês, escrever a história de vocês e ver como que esse ciclo estava acontecendo ali para vocês. Então, como eu comentei para vocês, eu trabalhei, né, 4 anos ali na CLT, no mundo corporativo, né, como farmacêutica, na área comercial de uma indústria. E era um momento da minha vida que eu me reconhecia muito numa energia, assim, masculina de... Assim, eu nem queria saber de que casar algum momento da minha vida, ter filhos, ou até, assim, de ter um foco em relacionamentos amorosos. Eu queria só saber... Nossa, eu queria ser muito grande dentro de uma indústria multinacional, né? Eu queria só saber dos resultados, muito voltado para o lado profissional. E ali foi quando, assim, eu comecei a ter muitos sintomas. Quando eu atingi, assim, o que eu queria ali dentro daquele trabalho. Tava, assim, com a vida, digamos assim, externa, né, muito bem, financeiramente bem, viajando, recebendo várias promoções da empresa. Internamente, eu comecei a entrar em estado de depressão absurdo, né, ter crise de pânico, ter muitos problemas de saúde, de estar sempre no hospital. E eu olhei para dentro e falei, nossa, o que está acontecendo com a minha vida? E foi quando eu comecei a trabalhar a minha espiritualidade. E eu tive assim, foi uma transformação muito profunda, foi quando eu saí, né, desse trabalho. E eu fui me conectar, até mudei de cidade, então, assim, tudo mudou por completo e eu fui me conectar realmente com o meu feminino, né? Trabalhar o lado espiritual, trabalhar esse lado de autoconhecimento, me conectar com outras mulheres. E foi quando, assim, é que eu falo, né, que eu entrei num feminino lunar, né? E comecei a trabalhar com as terapias holísticas, então muito conectado com os ciclos da lua, comecei com astrologia, né? Sou astróloga também. Então, assim, a lua, assim, honrava muito a lua, né? Até hoje honro muito. E passei a viver os ciclos lunares. Até que, assim, eu caí num lugar de muita dependência, né? Eu caí num relacionamento em que eu tava muito no lugar de dependência financeira, porque eu não conseguia, como terapeuta holística, focar no meu trabalho, sabe? Tava sempre vivendo processos emocionais, e aí isso me fazia não conseguir focar no trabalho. Sempre, primeiro, assim, fazia de tudo, assim, para trabalhar o emocional, o relacionamento, e me via completamente dependente, sem conseguir fazer dinheiro, sem conseguir focar nas minhas coisas, no meu trabalho. Foi quando, né, depois de alguns anos, assim, 2 anos vivendo esse processo, já trabalhando com mulheres, foi quando eu despertei, então, o feminino solar, que eu sinto que houve essa integração, então, né, quando eu trouxe mais o profissional, o profissionalismo para o meu trabalho. E comecei a também viajar, né, comecei a trabalhar também a minha independência, honrando também esses ciclos lunares. Então, eu percebi que ao longo da minha vida, até no meu lado profissional e das minhas relações amorosas, eu fui transitando entre essas energias aqui, e honrando muito feminino e masculino e fazendo cada vez mais esse trabalho aprofundado. Foi inclusive quando as deusas entraram na minha vida aqui, né, que eu comecei a conseguir alinhar feminino e masculino para ter, né, ambas as energias, para honrar esses meus ciclos e também trabalhar, né, o meu profissional, conseguir estar aqui hoje compartilhando isso com vocês.
Então, ter ambas as energias alinhadas. Então, aí, na casa de vocês, né, pega um papel, né, depois que a aula acabar, né, faz isso pros... Eu até não deixaria, né, para amanhã, porque senão vocês depois vão acabar esquecendo de fazer, mas pegue, pelo menos escreve esses ciclos da vida de vocês para ver quanta coisa já foi curada, quanto já foi trabalhado e como que esses ciclos realmente eles até se repetem na nossa vida, mas cada vez a gente vai vivendo um estado de elevação superior, né? Então, hoje quer dizer que eu tô super sempre bem ancorada? Não, muitas vezes eu me vejo ainda caindo, mais hoje em dia para o feminino yin, né? Ainda caindo pro feminino yin e precisando, nossa, Érica, vamos lá ancorar então mais desse masculino, tá precisando. E hoje em dia já ter esse autoconhecimento, já ter as ferramentas certas me ajuda muito, né, no meu trabalho e também na cura, né, desses ciclos que a gente vai conversar aqui, desse ciclo menstrual, na cura também de questões, né, como endometriose, síndrome do ovário policístico. Meu trabalho também trabalha muito com mulheres que estão passando por essa cura também física, né, do corpo físico. Então agora eu vou entrar aqui na parte, né, que vocês querem muito saber, que é do autoconhecimento do próprio corpo. Então agora que a gente entendeu tudo isso, né, sobre energia feminina e masculina, honrar esses arquétipos dentro de nós e essas duas energias. Isso chegou depois do meu trabalho, né? Eu trabalhei muitos anos com energia feminina, magnetismo, né? Essa cura do feminino nas mulheres que estavam, muitas mulheres que estavam realmente passando por esse processo de sair de um mercado corporativo, começar a empreender e precisar honrar os ciclos dela. Eu entendi que existia algo que faltava, né? Principalmente para as mulheres que chegavam com essas doenças mesmo e essas síndromes no ciclo menstrual. Eu trabalhava muito com energia feminina, elas tinham a cura, mas muitas vezes isso voltava, retornava. Então eu entendi que faltava algo também, que era esse autoconhecimento do próprio corpo. Então, energia feminina trabalha o campo sutil, mas a gente também tem o nosso corpo físico que a gente precisa olhar para ele, né? Então, uma mulher também que quer curar o seu feminino precisa olhar para o seu ciclo hormonal, né? Precisa olhar para a parte prática também, do que está acontecendo com o meu corpo físico. Então, toda mulher, né, vai estar passando, né? E aqui, mesmo as mulheres, né, que por algum motivo não têm o ciclo, por exemplo, mulheres já na menopausa, mulheres que tiraram o útero, mulheres que não passam por esse ciclo, esses ciclos também são honrados através do ciclo da lua externa, né? Então, vocês não vão acompanhar do lado de dentro, mas vocês vão passar a estarem muito mais conectadas com a lua do céu, né? Com os ciclos da lua externa. Então, aqui a gente vai olhar para o ciclo interno, mas a gente também vai descobrir qual fase do nosso ciclo interno se correlaciona com a lua no externo. Porque existe, como eu falei para vocês, uma correlação lunar, né? Do ciclo lunar da mulher interno com o ciclo da lua, né? Como que a lua está no céu agora, né? Em qual fase que ela está, existe essa correlação e um estudo sobre isso. Então, toda mulher vai estar passando por essa alta e baixa hormonal, né? Então, a gente inicia ali na nossa menstruação, né? Quando os hormônios estão bem baixos, o estrógeno começa a aumentar para que seja formado o folículo ovariano. E aí, todo o mês, né, o nosso corpo vai fazer esse processo. Quando o estrógeno aumenta, o corpo está se preparando por uma possível ovulação, né? Vai ter um engrossamento do nosso endométrio, até que haja a ovulação, quando a gente tem esse pico hormonal, né? Pico de estrógeno, pico hormonal em todos os sentidos, né? A ovulação é o nosso pico, onde a gente tá com aquela energia lá em cima. E aí o nosso corpo vai ver, né? Se houve ali a fecundação daquele óvulo ou se não houve. E se não houve a fecundação daquele óvulo, o corpo ele vai então passar a produzir, né? Se a mulher engravidou, ela vai ter uma grande produção de progesterona para que esse bebê se mantenha ali no útero. E se a gente não tiver engravidado, ela vai entrar nesse pico de progesterona, vai ter um pico de estrógeno também. E a gente vê que nessa fase lútea, o estrógeno ele baixa, sobe, depois baixa de novo. Ou seja, os nossos hormônios, ele tem uma queda e uma baixa. Isso já faz com que a gente esteja suscetível muito por estresse, né, que é o que a gente chama de TPM. Mas existem várias ferramentas que a gente pode fazer para que isso seja leve, né? Para que a gente não esteja, por exemplo, fazendo atividades que já nos estressam e a gente já está naquela alta e baixa hormonal, né? E fazer com que isso exacerbe cada vez mais. Então, você entender do seu corpo, como que tá os seus hormônios,
vai fazer com que você respeite e até planeje, né, o seu calendário, né, para as mulheres que conseguem ter esse planejamento, minimamente até que, por exemplo, eu trabalho num emprego que é mais linear, né, então eu não consigo fazer muito desse planejamento do meu calendário. Existem atividades, existem coisas que a gente consegue, né, planejar de alguma forma. Então, aquela apresentação, eu posso escolher aquela data, então eu não vou escolher uma data em que eu tô na minha fase lútea. Eu vou preferir uma fase folicular ou de ovulação, em que eu vou estar voltada para fora, né? Então, eu vou passar por cada fase aqui para vocês entenderem também. Mas então, nessa fase lútea, né, tem uma alta da progesterona, depois uma queda, né, se o corpo não tiver fecundado aquele óvulo, e onde vai ter essa produção também do corpo lúteo, né, que vai estar produzindo essa progesterona. Então, isso é o que acontece todo mês ali no nosso corpo, e saber disso, e saber principalmente reconhecer, né, em cada fase, em qual fase eu tô, o que está acontecendo no meu corpo, é algo que nos retoma o nosso poder, porque a gente já sabe por que eu vou me cobrar ali numa fase que eu já tô de estresse hormonal, que, por exemplo, numa menstruação que os meus hormônios já estão super baixos. Não, é um momento que eu preciso me respeitar mais, eu não vou cobrar a mesma produtividade do que eu tenho na minha ovulação, que o meu pico hormonal tá lá em cima. Então você vai se conhecendo e se respeitando e até informando as outras pessoas ali, né? Não, eu tô no momento mais introspectiva, né? Esse momento, por exemplo, até para atividade física, eu não vou me cobrar para fazer atividade de alto impacto. Eu vou deixar ali a fase folicular e da ovulação para fazer uma atividade de alto impacto, né? Eu não vou me cobrar absurdamente na minha fase lútea, na minha fase menstrual. Então você pode também, por exemplo, agendar os exercícios físicos, por exemplo, na sua fase folicular e ovulação, se você gosta de uma musculação de corrida e depois marcar uma yoga para uma fase lútea, para sua fase menstrual, né? Ou se você faz yoga, você pode também modificar, né? Tem uma yoga que você fortalece mais e outra que é mais que te coloca mais para meditar, no estado meditativo. Então você vai também planejando o seu calendário de acordo com seus ciclos. E isso assim transforma a vida por completo. Claro que primeiro é o processo de autoconhecimento, e às vezes não é num ciclo que você vai reconhecer isso, são meses acompanhando, né? Tem ferramentas como a mandala lunar, que você vai preenchendo, como eu tô me sentindo, como que quando aconteceu minha menstruação, quando possivelmente eu tô ovulando, porque muitas mulheres não conseguem reconhecer ainda a sua ovulação. Muitas mulheres não têm esse ciclo regulado. E esse ciclo aqui acontece para mulheres que não estão tomando também métodos contraceptivos hormonais, porque o que acontece quando a gente está tomando um método contraceptivo hormonal, como um anticoncepcional, ou se a gente tem um DIU também hormonal, ou mulheres que têm implantes, é que o nosso corpo lineariza por completo, né? Então, que nem a Priscila comentou, né? Nossa, aquilo era horrível para mim, não sabia como lidar, então eu queria realmente tapar para não sentir, não quero ter esses ciclos. Quando a gente pode aprender a transitar entre esses ciclos de uma maneira mais leve, através da nossa alimentação, através do autoconhecimento. Então, esses ciclos a gente vai passar cada vez mais a amar, porque a gente, nossa, agora eu tô na fase lútea, vou me permitir relaxar mais. Eu vou me permitir tomar um cacau, porque o cacau é ótimo para fazer lútea, ele tem nutrientes que vai te ajudar. Então, eu tô numa menstruação, nossa, eu amo, porque eu posso me acolher, né? Posso me permitir ficar mais introspectiva. Então, a gente se permite mais e isso passa a ser, a gente passa a amar, a saber os nossos ciclos, amar ser tão cíclica, tão lunar, né? Depois escreve para mim no chat se vocês têm métodos hormonais, se vocês acompanham o ciclo de vocês, para eu saber um pouquinho. Então a gente inicia na lua nova, que é quando acontece a nossa menstruação. Então, quando a sua menstruação desce, né, que vem um sangue mais fluido, né, aquele primeiro dia de menstruação, você entra na sua lua nova. A lua nova é um arquétipo da bruxa, então ela representa nossa estação de inverno e é onde a gente vai ter mais baixa hormonal. Então é um período realmente de interiorização e introspecção. Então você já sabe, na minha alunação, né, quando minha lua vem, eu tô na minha lua nova, então eu tô começando um ciclo novo de vida. E aí existe até um estudo mais aprofundado de você saber como que tá a lua no céu no momento que você menstruou. Não sei se vocês fazem esse exercício.
Mas é muito interessante de fazer, porque você pode estar alinhada com essa lua no céu. Então, por exemplo, eu tô lunando na lua nova. Então, eu tô realmente alinhada com os ciclos na natureza. Não, eu lunei na lua cheia. Então, quer dizer que eu já tô num ciclo mais voltado para o externo. Porque enquanto a lua lá no céu tá cheia, a minha lua aqui tá nova. Então, isso já fala muito do meu ciclo, né? Eu tô lunando numa lua de transição, na lua crescente ou na minguante. Então, o que que aquele período quer te falar? A lua crescente é uma lua que te coloca mais para fazer, né? Que te dá mais energia. A lua minguante já é algo tá te dizendo que você precisa deixar ir, que você precisa liberar. Então, aqui eu não vou conseguir passar super aprofundado para vocês, porque a gente poderia assim passar horas falando só de cada um dos ciclos, né? Eu vou passar realmente mais assim, falar o básico para que vocês já consigam, né, colocar na vida de vocês. Mas depois eu vou passar alguns materiais também para quem quiser aprofundar. Vou perguntar para a Jana, eu tenho uma masterclass em que eu ensino também como correlacionar a sua alunação com a lua externa e até com a astrologia. Então, eu posso inclusive compartilhar essa aula com vocês, para quem quiser se aprofundar. Eu parei completamente com o uso de contraceptivos, hoje uso o aplicativo para acompanhar meu ciclo. Geralmente tenho ciclos bem regulares e me sinto melhor em acolher como me sinto em cada momento do ciclo. Perfeito. Já super alinhada, esse é exatamente o processo que a gente quer fazer, né? E para quem ainda não tem, vocês vão começar ali a acompanhar no aplicativo ou numa mandala lunar, para ir reconhecendo cada um desses ciclos, né? Nas fases lunares de vocês. Depois a gente vai para a fase folicular, então, que existe um aumento do seu estrógeno. E você vai entrar, então, nesse arquétipo da donzela, que é a estação da primavera. É uma mulher que está mais voltada para fora. A gente já começa a ter uma energia de querer se relacionar, então é legal você marcar, por exemplo, coisas no seu calendário, ou marcar para sair, marcar para ver amigos, marcar para ter uma apresentação, fazer atividades, você vai estar com mais energia, porque o seu corpo vai estar produzindo mais estrógeno. Então você vai estar com mais disposição. Aqui eu até deixei para vocês terem assim como conteúdo, que eu não vou conseguir entrar nessa parte, mas é um conteúdo de alimentação cíclica em que você consegue inclusive alinhar a sua alimentação de acordo com cada fase dos seus ciclos, para que o seu ciclo regule, né? Porque às vezes a gente tá com um ciclo mais longo, tá com um ciclo mais curto, tá sangrando muito, tá sangrando pouco, e tudo isso pode ser regulado através da nossa alimentação também. Pri, pode falar. Érica, você pode voltar o slide anterior, bem rapidinho, só para tirar uma foto aqui. Tá? Se você não se incomodar, eu vou tirar uma foto, que é para eu voltar depois e revisar. Pode tirar, mas eu acho que eu consigo também disponibilizar para vocês depois os slides, tá? Ah, perfeito. Perfeito. Obrigada. Eu acompanhava, mas a vida toda sempre sofri com cólicas extremas, tive que entrar com contraceptivo para cortar a menstruação e vir menos frequentes. Então, até assim, hoje em dia, né, os médicos que não têm tanto essa parte integrativa, às vezes, tem mulheres que realmente já fizeram de tudo e às vezes precisa do medicamento realmente para regular, não tem o que fazer, mas hoje em dia o que eu vejo muito assim é que às vezes não tem um tratamento integrativo e as mulheres vão direto para o anticoncepcional, né? E, infelizmente, o anticoncepcional ele não vai tratar a causa daquilo, ele vai simplesmente, né, anular os sintomas. E depois, quando a mulher parar com a pílula, por exemplo, a mulher que ficou anos tomando anticoncepcional quer engravidar, aquilo vai vir tudo de uma vez à tona. Então, por isso que é importante, quando tirar a pílula, até fazer esse acompanhamento, né, para você poder regular através da alimentação. Eu vou passar também um vídeo para vocês que fala do ciclo das sementes, que é uma forma de você conseguir de uma maneira natural alinhar esses ciclos, além de todo uma investigação também do porquê aquilo está acontecendo, tanto em nível físico quanto em nível psíquico, né? A gente trabalha também, por exemplo, eu trabalho com Theta Healing para ver mulheres, por exemplo, com miomas, né? Em algum momento aquilo foi formado também a nível psíquico para depois poder ir para o físico, né? Então a gente trabalha de uma maneira integrativa para poder alinhar, né? E acaba que, infelizmente, as mulheres acabam indo, né, no médico, o médico passa um anticoncepcional e parece que tive aquele alívio, mas
e a cura daquilo, né? Às vezes pode ir trabalhando também em paralelo com o uso da pílula. E é exatamente isso. Ele não, ele traz tipo o alívio temporário, mas quando faz a pausa, vem normalmente do mesmo jeito, sente a cólica do mesmo jeito, é normal. Ele só faz um alívio, por exemplo, durante, como eu tomo seguida, então, por exemplo, fico 2 ou 3 meses no máximo sem sentir nada, porque não vem. Mas quando vem também, é como se fosse normal se eu nunca tivesse parado. Então é legal até fazer esse acompanhamento e depois, assim, né, de entender, talvez iniciar com um Theta Healing, entender de onde vem isso, ter alívios, até que o ideal é que consiga, né, retirar completamente o medicamento e fazer isso de uma maneira natural. Eu uso o DIU de prata sem hormônios, tenho um ciclo bem regular também. Só consigo sentir quando estou ovulando, mas as outras fases não são tão sentidas. Provavelmente é o DIU de prata, mas as outras. Tá. Então não tem alteração no seu ciclo hormonal. Mas tem uma alteração ali também, né? Mesmo o DIU de prata, de cobre, ele vai alterar ali o nosso. Ele traz uma inflamação ali no nosso útero, né? Então. O fluxo é muito grande, né? Tipo, eu usei anticoncepcional minha vida inteira, hormonal. Comecei com 15 anos e nunca tinha parado. Aí eu fui também num médico meio integrativo, e aí ele falou, para, tipo, fica um tempo sem, porque seu organismo não sabe nem mais funcionar sem nada, né? Aí eu fiquei 1 ano sem nada. Eu fiquei 6 meses sem menstruar, tipo, foi uma bagunça, assim. Aí, quando eu voltei a usar, porque eu queria usar algum método, mas eu não queria mais hormônio, porque, pra você ter ideia, eu nem lembrava o que era libido, assim, tipo, cortou minha vida, assim, eu não sabia o que era não usar anticoncepcional, né? E aí eu optei pelo DIU de prata, mas é isso, por exemplo, o meu ciclo geralmente, menstruava uns 4 dias. Hoje em dia, tipo, eu menstruo a semana inteira e, tipo, um fluxo muito intenso, tipo. Eu não tenho cólica, não tenho nada, mas, cara, é uma hemorragia, assim, né? E que eu sei que também não é bom, né? Mas, enfim. E é interessante, assim, que as mulheres utilizam muito desses métodos porque a gente morre de medo de engravidar, porque isso também é muito colocado, né, sobre nós. É um medo de engravidar, meu Deus. Mas se a gente tiver um conhecimento completo do nosso ciclo, né, respeitar, assim, a gente sabe exatamente quando a gente está ovulando. Então, nem precisaria de nenhum método, além de um método de barreira, por exemplo, né, usar a camisinha ali para as mulheres que têm um parceiro fixo, né, quando você ovula, né, quando você está no seu período fértil. Então, a gente até ficaria livre, né, desses métodos que, infelizmente, destroem o corpo feminino, né? Todos os métodos que linearizam a mulher tá tirando todo o poder da ciclicidade dela, né? Tá literalmente, né, linearizando o nosso ciclo hormonal. E em alguns casos extremos, sim, são necessários, mas hoje em dia é assim banalizado, né? Então a gente já morre de medo de engravidar. Teve a primeira menstruação, já vai na. Comigo foi assim, né? Eu já fui na ginecologista com 17 anos, com 17 anos já estava tomando ali a pílula anticoncepcional, sem nem entender, sem nem ter esse conhecimento, né? Então esse é realmente um resgate do nosso poder, voltar a conhecer os nossos ciclos e voltar a ter o poder também de saber quando, né, queremos engravidar sem precisar depender desses métodos, né, hormonais, desses métodos que vão inflamar o nosso útero, né? Mas é realmente um poder que precisa ser retomado e é um processo, né? Não é algo que se faz do dia para a noite. E, por exemplo, todas essas questões, né, de muito sangramento, muita cólica, tudo isso precisa ser trabalhado, né, desse acompanhamento, né, com essas terapias integrativas, também com a alimentação, que vai auxiliar muito. Das espinhas também, esse vídeo que eu vou mandar para vocês depois, do ciclo das sementes, vocês podem começar a fazer também, que tem bastante melhoria, né, com relação a essa questão da acne para o ciclo hormonal, que também é uma desregulação do nosso ciclo, né, pele oleosa, cólica, dores, uma extrema TPM, tudo isso é o nosso ciclo hormonal desregulado, né, quando a gente conhece, trata, realmente acompanha, a gente tem um alívio de todos esses sintomas. E quando a gente vai para a fase crescente, então, não, aqui já passei. Fase crescente já passei para vocês.
Então a gente vai ali para a fase de lua cheia, que é um acontecimento na realidade, que é a nossa ovulação. Então aquele pico hormonal, o arquétipo da mãe, a estação do verão, e ali realmente que a gente está voltado para fora, né? A gente quer se relacionar, libido extremo, né? Em todos os sentidos. Então é muito legal você ter uma apresentação em público, alguma coisa que você precisa estar mais à vista, você tem que estar mais energia para fora. É a lua cheia. Então você vai lá e já marca próximo da sua ovulação, né? Que você vai estar com aquele ápice de energia para realmente focar no seu trabalho, para fazer acontecer, para colocar uma checklist gigante. Geralmente, se seu ciclo estiver regulado, você vai se sentir assim. Então, aqui eu também coloquei algumas dicas para vocês com relação à alimentação, né? Como às vezes as mulheres que têm uma espécie de TPM próximo da ovulação pode estar com uma dificuldade de ovular. E aí precisa tirar também esses alimentos mais inflamatórios, né? Como açúcar, farinha, laticínios, né? E colocar também o consumo de vitamina C, beterraba, que vai te ajudar a ter uma ovulação melhor também e não ter esses sintomas, às vezes, de uma espécie de TPM próximo da sua ovulação. E aí vem a lua minguante, né? Que é quando aconteceu tudo isso no nosso corpo, houve produção de progesterona, então tem um aumento da progesterona, estrógeno, alto e baixo hormonal, a gente já está suscetível a um certo estresse, né? Porque os nossos hormônios já estão mais doidos. Então, evitar aqui, planejar coisas que você sabe que já vão te estressar mais. Então, você já vai sabe que está com uma sensibilidade maior ao estresse. Colocar alimentos aqui como cacau é muito interessante, por isso que mulheres têm, ai, nossa, muita vontade de chocolate. Às vezes um chocolate que seja mais de cacau, até um cacau 100%, vai te ajudar porque ele tem também a vitamina E, ele vai trazer esse aumento de serotonina, que é algo que a gente precisa para esse momento da nossa fase também. E no ciclo das sementes, que é o vídeo que eu vou mandar para vocês, também tem as sementes certas para cada fase do ciclo, em que elas vão ter também essas vitaminas, vão ter esses nutrientes para cada uma das fases que você pode fazer, para que esses hormônios estejam regulados, né, e sigam o caminho correto dentro do seu corpo para que tudo seja mais leve, né, e não te cause tanta cólica, não te cause tanta dor, e para que você esteja realmente regulada nesses ciclos e, inclusive, planeje, né, as atividades de acordo com a sua energia, né? Mas para isso, antes de haver um planejamento, eu sugiro para vocês, para quem ainda não acompanha, começar a fazer o acompanhamento, porque primeiro a gente precisa conhecer esses ciclos. Isso às vezes leva meses, na verdade você vai conhecer para o resto da vida, né, que você vai estar acompanhando, mas leva meses às vezes para você reconhecer cada uma dessas fases dentro de você. E quando você reconhece, aí você pode começar também em paralelo a planejar mais atividades de acordo com aquilo. Então, é assim, algo muito lindo, assim, muito transformador que a gente faz, né, quando a gente reconhece cada um desses ciclos dentro de nós. E aqui vocês têm alguma dúvida com relação aos ciclos, aos arquétipos, às fases? A gente já está finalizando. Talvez você ainda vá falar sobre isso, talvez a gente ainda não tenha chegado lá, mas assim, entendi a correlação que você fez entre as fases da Lua com as nossas fases, né, no nosso ciclo. Mas como que a Lua em si nos afeta nos nossos ciclos? Uhum. A Jana sempre gosta de falar sobre isso, mas eu fico meio boiando, assim, não entendi muito bem. A mulher, ela tá muito conectada com a lua, né? Todos nós, né? Somos muito, a gente, por exemplo, acompanhando, né, a astrologia, acompanhando ou simplesmente as fases, sem precisar ir muito longe. Numa lua cheia, existe um pico maior, por exemplo, às vezes de violência, né? Existem vários estudos que falam que em luas cheias acontecem muito mais brigas, casos de violência, porque realmente o ser humano, ele tá com as emoções, né? Nosso lado sentimental, psíquico, que é essa correlação lunar, vão estar conectados com essa fase do ciclo lunar. Então, quando a lua tá cheia no céu, a gente se sente mais enérgico. Então, às vezes também situações, né, que você já tá trabalhando ali dentro, vão também se exacerbar pro lado de fora, porque é exatamente essas emoções indo para fora, né? Então, a mulher em si, por ter o ciclo lunar dentro de si, ou seja, a gente segue fases hormonais que também seguem os ciclos da lua, né, que também dura 28 dias, que também tem 4 fases,
então elas estão correlacionadas também com o que a gente vê no céu, né? Aquilo que está dentro também está fora. A mulher ainda mais vai estar suscetível à lua. E quanto mais você vai se conectando com essas fases, às vezes uma mulher assim que tá morando numa cidade que não tá em contato com a natureza, né? Às vezes nem vê o céu, nem vê a lua no céu, ela não vai sentir tanto isso. Mas vai para um lugar mais na natureza, você vai ver que, por exemplo, num momento de lua nova, por exemplo, eu moro na praia e eu gosto de correr. Quando a lua tá nova, nunca que eu corro à noite, eu não saio, porque a praia tá escura. E isso era assim também para os nossos ancestrais. Então é uma memória que, por mais que hoje a gente esteja às vezes na cidade, que a gente não tem isso na nossa vida prática, né, para as mulheres que estão um pouco longe da natureza, é uma memória ancestral, lá que a nossa ancestralidade traz. Os homens da caverna não saíam quando a lua estava nova, né? Os animais não saem quando a lua está nova, né? A não ser animais noturnos. Então é algo que está na nossa psique, né? Então, quando a lua tá nova, é um momento de introspecção, tá escuro no céu. Eu não vou sair à noite. E a lua vai crescendo, você vai tendo mais energia, você vai tem mais luz, então eu posso caminhar à noite. A lua tá cheia, nossa, é aquele momento de celebração, de festa, né? Ou no lado mais sombrio, né, do ser humano, existem esses estudos realmente que tem mais casos de violência, né? Porque você tá com aquelas emoções mais exacerbadas. Então, casais que brigam mais na lua cheia, a gente tem que tomar mais cuidado com as nossas emoções. Então, é uma memória mesmo psíquica ancestral, né, que tá dentro do ser humano. E as mulheres, por estarem mais conectadas com a lua, porque as mulheres são lunares, o feminino é lunar, né, por conta do nosso ciclo hormonal, que segue essa fase de 28 dias, essas 4 fases, elas estão ainda mais conectadas. Então, quando você estuda a lua do céu, junta com o seu ciclo lunar interno, que são essas fases hormonais, é muito, muito poder mesmo que a gente tem, porque além de um planejamento que você pode iniciar ali pelo seu ciclo hormonal, você também pode se planejar com a fase da lua externa. E aqui, assim, eu vou passar essa aula para vocês, em que vocês vão entender mais sobre isso, que eu precisaria de mais uma hora inteira para fazer essa correlação, de falar como, né, correlacionar o ciclo interno com a fase de lua externa. Inclusive com a astrologia, vocês podem fazer esse estudo também, que é muito incrível, recomendo muito. Principalmente quando a mulher luna, né, recebe o sangue, tem muito poder você saber como que tá a lua no céu, em qual fase que ela tá, em qual signo que ela tá. Porque isso vai te dar realmente um conhecimento do seu ciclo, né? O que você está passando naquele momento de vida, o que aquele ciclo pede para você. Então, não sei se eu respondi exatamente sua pergunta. Eu com certeza vou querer saber mais a respeito, porque assim, como tem várias crenças também, tem aquela coisa de que as mulheres, quando passam muito tempo juntas, os ciclos acabam se alinhando. É verdade isso? Isso acontece mesmo. Que louco, né? É muito doido. E faz total sentido, porque está todo mundo na mesma vibe, né? Se você for imaginar assim, em termos dos nossos ancestrais, né, que viviam em tribos, assim. As mulheres estão todas na mesma vibe, tem menos conflito, tem menos, né, atrito, digamos assim. Eu acho muito interessante. Mas, mas eu gostaria de saber mais como conseguir alinhar o meu ciclo com a lua pode me trazer um poder pessoal maior, sabe? Pode me ajudar mais no meu dia a dia, né? Me ajudar a planejar E às vezes, a e minha rotina. alinhar, você disse que é mais correlacional. Ou, por exemplo, você quer lua nova junto com a lua nova no céu, seria isso? Eu me pergunto se isso traria alguma diferença para mim no meu dia a dia, se eu tivesse alinhada com a lua, sabe assim? Com certeza você vai sentir, por exemplo, quando você vai para a natureza, quando eu tô muito na natureza, geralmente meu ciclo se alinha com a lua, né? E você sente essa diferença, mas é um super autoconhecimento, você vai sentir. E não necessariamente a gente precisa estar alinhada com a lua externa, mas quando a gente volta para a natureza é incrível, o ciclo geralmente se alinha com essa lua nova também. Por quê? Porque você está em contato com a natureza. Então vai ser natural, né, que você passe a lunar junto com ela.
Já, mas isso quer dizer que, nossa, quando eu luo, quando minha lunação vem na crescente, na cheia, quer dizer que eu não tô conectada? Não, só quer dizer que você tá passando por ciclos diferentes. Geralmente na cidade vou estar, às vezes, tô muito produtiva, tô sempre focada no trabalho, às vezes eu vou estar lunando mais na lua cheia mesmo. Então é um autoconhecimento mesmo, mas é muito divertido fazer esse autoestudo, né? Vou lá, sei lá, trabalho de home office, vou ficar um mês ali na natureza imersa e vou ver o que acontece com o meu ciclo, né? E fazer esse estudo. E assim, eu que amo, né? Tô nesse processo de autoconhecimento feminino há alguns anos, eu amo estar em roda de mulheres, amo estar em locais cada vez mais desconectados e na natureza. E, e voltar para esses ritos ancestrais mesmo. Então, tem várias rodas de mulheres que fazem a tenda da lua, por exemplo. Então, as mulheres vão todas, que é o que as tribos faziam antigamente, né? Elas vão todas ali para uma tenda e elas recebem esse poder de visão, e as mulheres que estão lunando. E antigamente todas lunavam juntas, né? Nessa tenda vermelha. Então, as mulheres iam para fazer um rito com todas lunando. E através da alunação, né, quando a mulher recebe esse sangue, ela também recebe um poder espiritual muito grande, então elas tinham acesso a visões, né, então elas podiam orientar melhor a tribo, né, através dessas visões, não vi que precisa ser direcionado para tal lugar, então esse oráculo feminino era muito honrado. Então, assim, gente, eu piro porque é todo o universo que eu queria passar aqui para vocês, né, mas essa aula de hoje é mais introdutória, mas eu convido vocês também a conhecerem o meu trabalho, né? Aqui eu deixei no final da nossa aula como estratégias para você já começar a se conectar, que é a mulher que está na sua deusa, né? E é o que eu chamo de despertar da deusa. Então, é começar a transitar entre esses arquétipos do feminino, né? Essa cura integrativa exatamente através desse processo de autoconhecimento, né? Porque quando você passar a olhar para o seu ciclo, a acompanhar seu ciclo, a ver em qual fase você tá, a anotar todo esse processo só de você ver como que você tá transitando em cada uma dessas fases, em cada um desses arquétipos, já é sua própria cura, né? Já é sua própria terapia. E além disso, eu trabalho em paralelo também com a medicina das Ioni Eggs, que são cristais, né, que a gente também utiliza para fazer com que a mulher desperte e desperte diversos arquétipos dentro de si, diversas energias, e faça com que exista também a cura integrativa de vários sintomas do nosso ciclo hormonal. E com a medicina do cacau também é um processo profundo que faz a gente voltar para dentro, faz a gente curar essa nossa ancestralidade, porque os nossos ancestrais também se conectavam muito, tanto as Ioni Eggs, o cacau, são medicinas ancestrais mesmo, que a nossa ancestralidade feminina, que já foi muito esquecida, elas traziam muito dessas ferramentas para essa cura, né, feminina, essa cura desses sintomas que hoje acarretam a saúde da mulher. Além dessa parte também da regulação do ciclo hormonal, através do autoconhecimento profundo dos nossos próprios ciclos. E aqui eu vou deixar para vocês também, então, como lição de casa, assistir esses vídeos que eu vou mandar para vocês do ciclo das sementes, dos arquétipos do feminino, para vocês poderem se aprofundar. E convido vocês também a quem sentir de me seguir lá, tanto no Instagram quanto no YouTube, @ericadelaluna, que tem bastante conteúdo sobre isso. E eu vou passar para a Jana também, para quem sentir, de preencher um formulário para receber uma sessão comigo. Eu vou conversar com ela, vou passar para ela, mas eu senti muito no coração de oferecer essa sessão para vocês, para quem preencheu o formulário nas primeiras 24 horas, que eu vou atender vocês, né, de maneira gratuita para ouvir vocês e para direcionar para quem quiser ter um tratamento com essas terapias. Então, eu senti muito de oferecer para esse grupo, porque assim é o mundo, né? Mas eu fico feliz assim poder ter compartilhado um pouquinho para vocês conhecerem tudo isso assim que eu já venho trabalhando há alguns anos. Espero que tenha desperto em vocês assim algumas curiosidades, alguma processo assim realmente com relação ao ciclo que vocês estão passando hoje, o que precisa ser curado, o que precisa ser olhado através desses arquétipos do feminino e também através desses ciclos lunares. Então, quero saber, assim, também abrir esse espaço final para troca, para quem sentir de trazer algo, perguntar algo, compartilhar algo também. Fiquem à vontade. Eu gostei bastante porque
essas fases de lua me remetem muito à infância, porque eu lembro que quando eu era criança, no geral, minha família, minha mãe sempre usava esses aspectos. Ai, corta o cabelo na lua crescente que o cabelo vai crescer. Não corta na minguante porque ele vai ali. Então, assim, sempre quando fala sobre essas fases da lua, me remete, ao mesmo tempo que é uma nostalgia, né, que me remete, e eu gosto, é um tema que eu gostava, que traz boas lembranças. Então, para mim, eu gostei bastante do tema hoje. Gratidão. Eu adorei. Eu sou daquelas das práticas, né? Que quer dicas práticas para fazer e acontecer. Eu achei muito interessante a sua recomendação nas fases de coisas que a gente pode consumir para ajudar a gente a se regular legal, né? Então, vitamina E, selênio, cálcio, magnésio, essas coisas, eu não tinha a menor ideia. Eu tomo multivitamínico, mas assim, eu tomo a mesma coisa todos os dias, sem. Ah, eu Uhum. tomo porque me falaram que é bom tomar, entendeu? Mas é muito interessante quando você sabe o porquê das coisas, né? Quando você tem mais conhecimento, você consegue se cuidar de uma maneira mais focada. Então, mano, já vou começar. Achei super legal. Porque é isso, eu percebo que os meus ciclos hormonais, mano, eles determinam a minha vida, assim, determinam tudo. Como eu vou me sentir, vai determinar como eu vou agir e os resultados que eu vou ter e tudo isso. Então, no que eu puder me conhecer e me ajudar, quanto mais melhor. Então, interessantíssimo, já vou começar a colocar essas coisas em prática. Muito obrigada por compartilhar com a gente. De verdade, isso é poderosíssimo. E compartilhe, assim, o seu canal, que eu já vou começar a me aprofundar nisso, porque eu achei muito, muito interessante, de verdade. Eu gostei muito também, foi muito legal. Antes da gente começar a mentoria, né, que eu estava fazendo as sessões sozinhas com a Jana, né? Ela estava trazendo. Eu imagino que ela tem essas informações a partir de você, né, Érica? E sei lá, acho que nos últimos 3 meses, aí ela trouxe muita coisa, ela ensinou o cacau cerimonial e etc. E eu estava para entrar num momento na minha vida meio caos, que é o fim de ano na minha empresa, porque eu sou padeira, então é panetone, eventos de fim de ano, é um caos, assim. E aí ela falou um pouco sobre a alunação, sobre a menstruação, e aí, Pri, enfim, depois aí você conversa com ela, né? Não vou eu passar a receita. Mas a Jana me passou um banho de assento e uns chás. E deu muito certo, tipo, muito certo. Eu ia menstruar na lua cheia, e a Jana falou que talvez, por eu estar vivendo esse momento na minha vida que já era muito estressante, talvez não fosse ser muito bom. E aí, obviamente, ela não foi uma vez que ela me falou e deu tudo certo. Fui fazendo, foram uns 2 meses que eu fui fazendo no dia certo e tal, né? E deu super certo. Tipo, eu tô sempre menstruando na lua nova. Então, não sei, eu imagino que foi com você, né, Erika, que ela aprendeu. E, nossa, todo esse conteúdo é demais. Eu queria mais umas 10 aulas disso. E, enfim, obrigada por compartilhar tanta sabedoria com a gente. A Jana também está nas rodas de mulheres, né? A gente fez também o estudo da Ione Eggs de jaspe vermelha com a Portal Ione, com a Marina Guadalupe. E fico feliz que tenha acendido essa curiosidade de vocês, porque realmente é um estudo assim que você vai cada vez mais buscando, buscando, buscando e descobrindo esse universo inteiro para se aprofundar. Gratidão, Érica, por você compartilhar tudo isso com a gente, né? Eu já também estudei bastante sobre as deusas, sobre os arquétipos, né? Tive um trabalho com a deusa Tríplice também, mas é muito, muito lindo, né? A gente reacessar desse lugar, né? De que nós somos cíclicas, de diferentes épocas da nossa vida e com diferentes ferramentas, né? Então, assim, eu tô super também vou te seguir lá, vou ver os seus vídeos, né, desse ciclo das sementes e também sobre
sobre Yoni Eggs, que eu sempre tive super curiosidade de como que, né, como que isso pode realmente impactar, né, e me ajudar aí para viver uma vida um pouco mais equilibrada, tá? Muito obrigada. Obrigada. Ai, gratidão, maravilhosas. Uma linda noite para vocês. Aproveitem essa lua nova, aproveitem esse novo ciclo que está se abrindo agora, para realmente despertar e plantar essas sementes aí na vida de vocês. E foi um prazer estar aqui, amei conhecer todas. E continuamos nos falando, também vou passar os links para a Jana passar para vocês. E fico disponível para quem quiser me chamar também nas redes e a gente continuar essa troca linda que é só o início aí de um processo profundo nesse autoconhecimento feminino. Boa noite. Gratidão. Boa noite, gratidão.